Entrevista com o seu Ivan Frota, segunda parte. Fale sobre o seu livro. Olha, então isso aqui é um livro que para mim é um troféu. Esse livro mostra exatamente os artistas que entrevistei através do rádio, artistas políticos de renome nacional, como a gente vê aqui. Então é uma série de pessoas ilustres, né, da Miss Brasil, como estamos vendo aí. E, então, debates que eu fiz através dos estúdios da rádio, aqui, como você está vendo, a gente vê aqui, e palestras, livros de cordel que eu escrevi. Fui recepcionado pelo jornal Correio do Piauí, hoje um grande jornal, um dos maiores jornais do Piauí. Fui destaque nos jornais do Ceará e do Piauí também aqui, né? Então, aqui com os cantores, Alberto José, os músicos, os defivres, os músicos do Roberto Carlos, defivres que fizeram muito sucesso. E aqui a gente vê aí, com o músico também do Roberto Carlos, maestro, e aqui a Limão com Mel, que foi um grande sucesso. Ainda hoje é sucesso. E aqui a filha, da enteada do Roberto Carlos, Ana Paula, e lá no hotel, lá eles também me recepcionaram muito bem, a gente tirou foto e conversamos, tomamos um shoppingzinho lá na beira-mar e a gente teve uma boas amizades. E exatamente tudo isso que eu consegui, aqui o maestro, né, nesse lado aqui, tudo que consegui através desses 22 anos de comunicação do rádio. Porque o rádio para mim hoje é uma referência. Quando o Tom Cavalcante conversou comigo na entrevista, disse que o Ivan Frota é o cicerone, é um ícone da comunicação do rádio. Nós vemos aqui o governo do estado, eu entrevistei também presidenciáveis como Ulisses Guimarães e muitos outros aqui, rádios que trabalhei, inúmeras rádios que trabalhei. A diretora da AM do Povo hoje, a Dizia Sá, também uma palestra comigo e outros locutores da região da Ibiapaba. Então aqui também fui entrevistado pelo jornal O Povo, em Fortaleza, pela rádio, né, do Povo, e entrevistado pela TV Verdes Mares também, que sai uma matéria na Globo, e outras rádios de Fortaleza, a Rádio Jangadeiro, lá de Fortaleza, que também me fizeram entrevista. É um colega meu que sempre quando encontra comigo, aqui quando fiz reportagem para o Carneiro Portela durante 4 anos, no Beco do Cotovelo fiz uma reportagem com o Cid Gomes, quando prefeito, quando ele era prefeito de Sobral, da cidade de Sobral. Então, essa época, esse é um livro que me marca, e aqui, com os 32 anos, onde o jornal me fez uma homenagem, né? E vários blogs também me fizeram homenagens aqui, são as pessoas, as autoridades. E a gente vê aqui também, ó, apresentadora de televisão de Fortaleza, e cantoras e etc. Então é um livro completo, onde aqui eu relato nesse livro a minha história de 32 anos de comunicação no rádio, uma comunicação com decência, com dignidade, com respeito, com ética profissional. Isso para mim é uma satisfação muito grande em saber que você também foi uma das alunas minhas quando eu também fui professor. Você, como muitos outros, você que eu admiro muito, uma pessoa muito guerreira. Eu é que lhe admiro. O que eu aprendi, acho que de entrar na sua casa, de permanecer junto aqui, que o senhor tinha a gente como filhos, né? Eram tardes e tardes, fazendo trabalhos manuais, e depois o programa da rádio, ouvir, não é uma coisa boa, gostosa de se ouvir, que ainda hoje quando a gente escuta o programa do Roberto Carlos, uma coisa tranquila, não tem outra forma de, acho que expressar o amor eterno, o amor por Deus, né, como o Roberto Carlos. É verdade, sem dúvida. Então a gente gosta muito. Eu tenho um programa que o título do programa é Emoções, 2 horas com o Rio Roberto Carlos, pela Rádio Santana de Tianguá, que é uma grande audiência. É a AM, né? A AM 1540, onde pessoas como você, como muitas pessoas de Tianguá, que têm bom gosto musical, são os meus ouvintes. Não é mais aquela juventude da época da Jovem Guarda, não, hoje são as pessoas que têm um bom gosto musical, clássico, e que realmente fala do amor, do fundo do coração, os nossos sentimentos. Porque assim,
cantar, ouvir uma música que diz na letra assim: fecha os olhos pra não ver passar o tempo, sinto falta de você, né? Tem uma diferença de estar com duro no seu... Eu não tenho nada contra, não. Mas eu acho que a música tem que passar, ela não tem barreiras, ela ultrapassa qualquer limite de barreira, de religião, de língua, de país. Mas tem que ser uma coisa boa, gostosa de ouvir. Eu sou mais apaixonado pela AM do que pela FM. A frequência modulada não me agrada muito, não. Sem dúvida. Isso aí o próprio Tom Cavalcante disse para mim, eu sou fã do rádio. Eu acho que ainda o rádio é a maior audiência em termos de comunicação, é o rádio. Porque o rádio você ouve ele em tudo. E principalmente o AM, que tem uma comunicação mais aberta. Até porque a própria tradução, né? A amplitude modulada, né, nos traz a gente uma eficácia e um prazer de ouvir melhor. E assim, na faculdade eu tinha uma disciplina chamada Tecnologia e Comunicação, que a gente aprendeu a toda a história, as manhãs do rádio. A gente tinha a oficina, o som na faculdade era AM, era a nossa AFM, era a Juventude Certa. E a gente aprendeu tudo aquilo da AM, que não tem esse cuidado na FM. Deveria ter. Mas não tem esse trabalho, esse cuidado de ter tudo organizado, aquela mesa de estúdio com aqueles, ainda teve, como é que chamava, aqueles dos bolachões, que eu cheguei a alcançar, das mesas de som. Era os discos, né? Dos discos, dos compactos. Eu lembro que o meu tio tinha um carro, um Fusquinha, que tinha aquela radiolinha que tinha aquele negócio comprido, que tinha que botar o disco, quando passava por uma pedra, a porra pulava. Hoje em dia não, né? Hoje em dia não, já é mais moderno, mas não tem aquele cuidado, não tem aquela coisa gostosa de ouvir o rádio. Era os toca-discos APC, aqueles grandes, Isabela, APC, as marcas de CD. Então é isso, então fica tudo isso aí numa história que marca, que é sem dúvida uma história que marca a cultura, que marca a decência, que o primo geralmente faz por isso, né? E um acervo, seu Ivan, esse livro é um acervo para quem quer começar a trabalhar na comunicação. Muito bem. Aprender, não é? Outra, uma das coisas que eu quero dizer para você é o respeito do que sou tratado pelos próprios comunicadores, jovens, mas tem que ter respeito, que fazem sucesso. Por exemplo, o Dejavan, é um rapaz jovem que está numa rádio que é estrela, que é destaque, e que me tem o maior carinho, o maior respeito. O próprio Gugu, que é outra pessoa de comunicação. Gustavo Vasconcelos. Gustavo Vasconcelos. E por onde eu ando, que tem um carro de som ou um locutor na porta de uma loja, que eu vou passando, sempre me cumprimenta. Sou Ivan, boa tarde, eu sou Ivan, bom dia, eu sou Ivan Frota, grande comunicador. Quer dizer, tem aquele respeito. Isso para mim, cada vez mais me dá força, me dá... não é o dinheiro, porque, veja só, o homem é de uma forma tão engraçada que ele adoece para conseguir o dinheiro e depois vai gastar o dinheiro para conseguir a saúde e muitas das vezes não consegue. Então, o que importa para mim é esse carinho, esse amor que estou tendo agora por você, de vir aqui na minha casa para me fazer essa entrevista, me colocar em um dos blogs de maior respeito da internet, que eu também sou principiante da internet, mas a gente já percebe o seu respeito do seu blog, quando você me mostrou ali. É uma coisa que tem certeza absoluta que Deus vai cada vez mais abençoar o seu trabalho, porque você é uma pessoa guerreira e que sempre gosta de fazer o que é bom e com respeito, com decência. Porque assim, a informação para mim é o fator primordial. É informar, você saber, você se interessar. A pessoa sem informação, a pessoa alienada, que não tem noção de nada, nem de ninguém. E às vezes por ser mulher, a gente tem ainda hoje aquelas barreiras. Mas a gente luta, batalha até conseguir. Então para mim é um prazer. Nós vamos ter outras entrevistas no Tabajara Shopping, no blog Tabajara Shopping, também como no Ibiapaba Magazine e também no Facebook. Né? Que também todas as mídias vocês podem procurar, que vai ter essa entrevista e outras mais que iremos fazer. Vai ter o bate-papo no Facebook, tá certo? E o meu agradecimento do fundo do meu coração. Que Deus lhe abençoe, nos proteja, tá bom? E a mim também, muito obrigado e muito sucesso no seu blog. Amém. Que é sem dúvida já uma referência de uma grande comunicação para todos nós do Brasil inteiro. Amém. Obrigada.